Como Bem-vinda, vai, Lúcia. Mauro, Rebeca, Ana? Muito obrigada, viu, por esse café. Obrigada. Estamos apresentando aqui o caso da Mari Ferrer, né? Por conta disto que vocês estão vendo nessa audiência, a repercussão foi tamanha. Lembram-se na época? Manifestações, passeatas, protestos. O Senado aprovou, né? Porque o que aconteceu? 2018 foi o estupro. 2020, essa audiência. E lá, logo na sequência, a terceira, esse juiz absolveu o estuprador. Ela recorreu, o TJ confirmou a absolvição, alegando falta de provas. É um tema recorrente nos casos de estupro, né? Alegação de falta de provas. E agora o caso está no STJ. No meio do caminho, o Senado aprovou a Lei Mari Ferrer, que ela pune com 1 ano de prisão policiais, promotores e juízes que causarem sofrimento desnecessário a vítimas de crime de violência sexual, exatamente o que fizeram com a Mari Ferrer. É claro que o juiz ele não pode ser punido por essa lei, porque a lei é posterior à sessão de tortura que ele presidiu. Mas enquanto ele sofreu uma censura, ontem saiu a notícia, porque isso aqui estava sob segredo de justiça. Ontem saiu a notícia. Enquanto o juiz sofreu uma censura, a repórter do Intercept, que fez uma das principais reportagens sobre o caso, que na verdade foi responsável por trazer o caso à tona, a reportagem Shirley Alves, foi condenada a 1 ano de prisão e 400 mil reais de multa para pagar contra esses homens que vocês estão vendo aí. Contra esses homens que vocês estão vendo aí. Vou ler aqui o texto do Intercept, é de causar muita indignação o que aconteceu, né? Então, condenada por um tribunal de Santa Catarina. Shirley é responsável por publicar no Intercept Brasil uma das reportagens mais importantes e impactantes de 2020, né, mostrando a ultrajante revitimização da Mari Ferrer pelo advogado de defesa, que participou, advogado de defesa dela, pelo promotor e pelo juiz. Os mesmos homens, desde então, transformaram a vida da repórter num inferno. A rotina de Shirley mudou, seu trabalho foi prejudicado, ela foi forçada a fechar seus perfis em redes sociais devido ao assédio sexista incessante e sua segurança física foi colocada em risco. Diz ela a Shirley, meu único desejo era expor a verdade e foi isso que fiz. Apesar do enorme custo pessoal e profissional, eu faria isto de novo. Então, é isso. A condenação dela foi proferida por uma juíza, por uma mulher, Andréia Cristina Rodrigues Studert. É uma sentença que lembra as sentenças da época da ditadura militar, totalmente infundada, repleta de falhas processuais. Ela foi a única juíza que aceitou julgar este caso apresentado por seus colegas na vara, depois que muitos outros se recusaram a julgar o caso. Pois é. Não bastasse uma mulher, né, que já tinha sido vitimada, conseguiram produzir mais uma vítima num caso em que a mulher buscava os seus direitos, né? Então, se eu puder comentar, não sei se possa. Por favor. Estamos aqui para te ouvir. Eu queria dizer, Mauro, Rebeca, Ana, eu fui a relatora da matéria na Câmara dos Deputados. Eu fui a relatora e autora, a deputada Lídice da Mata, aqui da Bahia. Fizemos essa dobradinha, aliás, que é bem comum da gente fazer em projetos uma da outra, em função exatamente dessa identidade. Então, quando aconteceu o fato, a Lídice fez a redação com o objetivo de resguardar o direito e a integridade, não é, de mulheres vítimas de violência no processo de julgamento. Então, não é possível que, diante do Poder Judiciário, que é o poder judicante ao qual a sociedade recorre, né, para corrigir questões no mundo civil, né, questões relacionadas à convivência e ao cumprimento das leis, que ela vai ser desacatada, né, no momento em que ela busca justiça. Ora, a pessoa pode ser até condenada, ela pode ter até culpa, mas não é possível que, no momento em que se acorre ao Poder Judiciário, o processo de desacato, de desconstrução da vítima, ele seja acatado. E isso seja silenciado diante do árbitro.
né? Então, realmente, é desimportante o momento. É desimportante o momento. O árbitro, o juiz, ele precisaria ser, sim, né? Também chamado à responsabilidade. Porque, na medida em que esse tipo de leniência, de efetiva flexibilidade acontece, vira regra. Então, a aprovação da lei, que tem número, é bom que os que acompanham, né, o Fórum Café tenham em mãos, porque esse é um diploma legal que serve a todos que estão no movimento social, na luta contra a violência, né? E na militância jurídica. Lei 5.096 de 2020. Esse é o número da lei que prevê o aumento da pena do crime de coação no curso do processo para quem constranger vítimas de abuso sexual e que tais em audiências e julgamentos, né? Agora surge uma nova vítima, quer dizer, são 2 mulheres que nós precisamos agora desagravar. E, no caso da repórter, é necessário que ela não seja obstruída financeiramente, porque um jornalista não tem essa reserva, não é? Um jornalista, especialmente mulheres, não tem essa reserva. Então, não é possível que isso tenha seguimento. É necessário impedir essa obstrução devida dessa repórter. Então, é claro, logo que o Congresso abra, segunda-feira, nós vamos levar isso ao conhecimento público e é necessário mobilizar, não é, advogados, pessoas que tenham compreensão sobre a importância de não deixar criar jurisprudência numa decisão absurda como essa. E a Mari Ferrer, nossa solidariedade sempre, porque as marcas ficam, né? A lei foi aprovada, evidentemente ficou claro que ela foi a vítima, no entanto, é absurdo e cada vez que é mostrado, não é, a gente verifica o desespero da jovem, o desespero da mulher, né, naquele processo que ela estava sendo julgada pela sua atividade, por ser uma jovem que trata nas redes sociais de moda, de estética, do que seja. Ora, como é que pode um advogado sair a fazer pré-julgamentos acerca, não é, da vida íntima de uma mulher? Aquilo foi absurdo e inaceitável. Totalmente. Alice, vamos para um outro tema que nos mobilizou aqui muito hoje também. Ontem foi um dia em que uma parte da imprensa corporativa, Folha, Globo, Estadão, continuaram os ataques contra o ministro Flávio Dino, ministro da Justiça, e também foi um dia de solidariedade ao Dino, começou cedinho com o presidente Lula e depois um monte de gente. O que você acha desse episódio neste momento? Por que esses ataques? Olha, evidentemente, o ministro Flávio Dino ele tem sido um incômodo, não é, para os setores da extrema-direita no Brasil. Primeiro, porque é alguém de grande conteúdo, não é? E de grande coragem. Os episódios do 8 de janeiro, que foram antecedidos pelo episódio do Dia da Diplomação do presidente Lula, em 12 de dezembro, que eu própria fiquei ilhada em uma das partes da cidade de Brasília, que eu não podia caminhar com o quebra-quebra e o botafogo de carros, né, que foi cometido pelos bolsonaristas. E também, dias antes, nós já tínhamos o episódio da tentativa da explosão de uma bomba, né, na véspera do Natal, no aeroporto de Brasília. Nós não podemos minimizar esses fatos. Esses fatos demonstram, né, que entre essa corrente que se formou no Brasil, que é um misto de tentativa de golpe teocrático, com golpe militar, com, não é, a extrema-direita ortodoxa militante e orquestrada, né? Inclusive com braços internacionais apoiando. Então, isso aí está vivo. Isso aí, esse ovo da serpente, como um padre amigo meu me ensinou muito cedo, que a extrema-direita a gente não deve criar, porque quando eclode o ovo da serpente, sem dúvida nenhuma, se espalha. E, infelizmente, isso aconteceu no Brasil. Os motivos, né? Isso está acontecendo em muitos lugares do mundo, é um retrocesso histórico, a história não caminha em linha reta, nós sabemos disso,
Mas é necessário se dizer a verdade. O Flávio Dino diz e atua. Então, os elementos foram colocados nas mãos da Justiça para que a Justiça decidisse, e a Justiça está decidindo. A CPI da Câmara dos Deputados fez uma especulação, um mergulho, e mandou para a Justiça, e isso vai acrescer uma série de dados que ainda não tinham sido, né, explorados e escarificados. E Flávio Dino é o centro de tudo isso, um grande ministro da Justiça. Ora, né, num episódio absolutamente desconhecido do ministro, alguém vai como acompanhante de um grupo. Né? Então, agora, é evidente o que é que está se instando, que qualquer presença em qualquer dos três poderes terá que ser averiguada exaustivamente para que você tenha possibilidade de abrir as portas, inclusive do Poder Legislativo. Porque estamos todos nós vulneráveis a manobras. Hoje, com os aparelhos celulares, as pessoas lhe abraçam, e eu, então, que sou pequenininha, no meio da rua, você tira uma foto, deputada. Eu vou dizer que não, eu tiro. Eu uso até uma tática. Se eu conheço muito, eu sorrio muito. Se eu não conheço, eu me mantenho discreta, porque é a única forma de abrir minha senha. É a única forma de dizer, olha, eu não conheço, estou tirando. Né? Então, essa é uma situação incontrolável. Incontrolável. O Flávio Dino jamais saberia que a pessoa tinha um casamento ou um relacionamento com um condenado, né? E que ela própria já havia respondido. Enfim, é evidente que, na nossa concepção, as portas são abertas. O Palácio do Planalto voltou a ser aberto. As pessoas entram, se identificam, passam no raio-x e entram. Né? Quero dizer, inclusive, que até bem pouco tempo muitos bolsonaristas não tinham saído, porque a natureza do governo não é persecutória. Não é uma natureza de sair fazendo investigações sobre as pessoas. Né? E, obviamente, isso foi um episódio, na minha opinião, é uma provocação, isso só pode ter sido montado para que Flávio Dino respondesse. É uma tentativa de prejudicá-lo como ministro e numa eventual possibilidade de ida ao Supremo Tribunal Federal, que seria um ganho para o Brasil. Eu fico meio dividida, porque, na minha opinião, ele faz muita diferença no governo. Né? Muita diferença no governo. Eu convivi com Flávio Dino na Câmara dos Deputados pelos mandatos que ele cumpriu brilhantemente. Conheço poucos raciocínios como o dele. É um homem brilhante e é uma personalidade gentil. Né? O bom humor. Por que as pessoas têm que ser sisudas? Né? Não é deboche, ele responde com assertividade àquilo que o perguntam. E, evidentemente, se defende. E usa o que ele tem de melhor, né? Que é o seu espírito ferino, inteligente, sagaz. Isso incomoda, né? Isso incomoda muito, nós sabemos. É um argumentador. Mas o Flávio merece toda a nossa solidariedade, né? É um homem de moral ilibada, de uma personalidade transparente. Foi um grande governador para o estado do Maranhão, que estava no subsolo das condições sociais do Brasil, quando ele assumiu aquele governo. Nos orgulha muito ter passado pela escola do PCdoB, com o qual ele mantém ainda uma excelente relação, né? E as condições políticas, né, levam a essa mobilidade, né, no nosso campo, mas é uma pessoa que sempre teve lado, e eu tenho certeza que o Flávio, que isso passa é uma tentativa, mais uma, né, de desmontá-lo politicamente. Mas eles não vão conseguir. Ele conta conosco. Muito bom. Agora, Alice, ano que vem teremos as eleições municipais, né? Como que você vê as projeções na Bahia até essa tomada de decisão? Como, né, o PT, o PCdoB tem se organizado para essa eleição tão importante, né? O ano que vem, a gente sabe que a Bahia enfrenta diversas questões, particularmente essa pauta da segurança pública é um tema recorrente aqui para a gente, né? A gente acabou de divulgar dados aqui também sobre a morte da população negra, de jovens negros, e a Bahia está novamente figurando nesses dados. Então, quais projeções você faz nesse cenário para o ano que vem? Bom, Rebeca, primeiro dizer que daqui a pouco, 11 horas, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia divulgará, né, os suspeitos e presos pelo assassinato de Mãe Bernadette. Isso, para nós, é muito importante
que a Secretaria de Segurança Pública tenha tido assertividade, rapidez, sem qualquer tipo de ação midiática, né? Foi atrás e recolheu os assassinos, né, que tudo indica que por motivo torpe mataram a líder quilombola, que eu tive a honra de conhecer, né, de um trabalho maravilhoso na defesa das populações quilombolas. Inclusive, levei a associação e muitas outras organizações do movimento negro ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que, inclusive, se comprometeu conosco, né, em abrir essa pauta. Tanto agora está sendo criada a bancada negra na Câmara dos Deputados, com o acolhimento de todos os líderes. Eu acho isso fantástico. Numa Câmara com essa característica, né? Uma característica, digamos assim, muito, muito diversa, com a tendência conservadora explícita, com o governo Lula mostrando uma habilidade gigante para a construção de uma base em torno de um programa, né, muito bem delimitado, e essas pautas são difíceis, mas houve um acolhimento, tá? Isso eu acho importante, ou seja, nós temos chance de avançar, apesar, né, dessa composição. E hoje a mãe Bernadette deve ter a sua sina, digamos assim, né, revelada. Aqui na Bahia, nós somos 417 municípios, né? E a gente tende a olhar só a capital. Mas nós somos um estado com muitos polos regionais importantes. E apesar de estarmos no governo há 16 anos, numa frente ampla, né, o segmento da esquerda e da centro-esquerda, né, tiveram dificuldade nos grandes centros. Nós perdemos, das 12 cidades, perdemos 7. Né? E isso, para nós, é difícil. É necessário recuperar esse espaço. No entanto, nas pequenas e médias cidades, ganhamos e, inclusive, temos clareza que fomos responsáveis por boa parte da vitória do presidente Lula, né, para virar essa página triste da história brasileira. Então, a nossa ideia é que a Federação Brasil da Esperança, que nós criamos pioneiramente, agora outros partidos já realizam também federações, e eu acho isso muito importante, porque é a junção dos parecidos, dos semelhantes, não é num casamento pré-datado, né? 4 anos, um test drive. Acho que tudo devia ser assim, para ver se dá certo. E nós vamos trabalhar, estamos trabalhando. Ontem mesmo o PCdoB da Bahia, que é grande, realizou sua convenção com 800 delegados e tivemos um debate muito forte sobre como atuarmos na federação, né? E estamos aí em marcha batida. Em Salvador, nós temos, evidente, um governo que é oposição ao governo do Estado, e aqui, no entanto, a forma de governar é muito típica do que a gente chama de carlismo, sistema carlista, né? Que é o que decorre da ação de 40 anos de Antônio Carlos Magalhães. E, evidentemente, para derrotar e implantar um governo que olhe para as bases sociais, é preciso muita unidade. Então, nós estamos na fase das pré-candidaturas. Nós, do PCdoB, lançamos uma mulher negra, Olívia Santana, que já foi candidata na última campanha. O PMDB lançou o vice-governador como pré-candidato, Geraldo Júnior. O PT lançou Robson Almeida, um deputado estadual, não é? Também muito combativo. E estamos, portanto, nessa fase. O Sargento Isidoro também já se lançou. O PSD já lançou Antônio Brito. Tem que ver se vai ser candidato na Câmara ou na cidade. Mas está aqui também como pré-candidato. São todos membros da nossa frente que governa a Bahia. Esses partidos já se reuniram 3 vezes, né? A federação e os partidos aliados que não estão na federação, e nós vamos ter que chegar a um consenso, seja por pesquisa, seja por identidade com o programa, mas a nossa ideia é que só a unidade nos levará à possibilidade de uma vitória. Alice, deixa eu te dizer, você falou do Dino, mas eu preciso te falar, você tem uma alegria que é contagiante também. Ai, que bom! Tem o alto astral, é muito forte essa energia. Muito legal. Eu queria te propor uma reflexão a céu aberto. Não está na nossa pauta,
mas acho que é um tema para a gente pensar. Eu também não tenho clareza sobre isto. Houve uma frente ampla ao redor do presidente Lula para derrotar o fascismo, para derrotar o bolsonarismo, e ela foi bem sucedida. Vencemos a eleição lá ano passado. A gente tem tido, no entanto, ataques de integrantes desta frente ampla, né? A frente ampla começou numa lua de mel. Era a Globo entrando no Alvorada, comandada pela Janja, o Haddad tocando violão para Natuzaneri, né? A Globo, a gente comenta aqui, né? A Globo foi uma espécie de órgão oficial do governo Lula ali na primeira etapa. A situação está mudando, né? Tanto do ponto de vista da mídia, quanto, me parece, que das próprias forças políticas que compõem a Frente Ampla, né? Nós tivemos um ataque muito violento, não, eu estou falando da Globo, mas vale para a Folha, vale para o Estadão, vale para as outras mídias conservadoras, ao presidente Lula no tema do déficit zero. Depois tivemos um ataque ainda mais violento agora, né, na aliança desses veículos com os sionistas por conta do tema do genocídio cometido por Israel na Palestina, e esta turma toda está embarcada nos ataques a Flávio Dino, todos eles, Folha, Estado, Globo. E a gente nota que no Congresso também segmentos desta frente ampla começam a se mexer. Então, por exemplo, 12 deputados da base do governo, então 5 do União Brasil, 1 do PSD, 3 do Republicanos, 1 do PP e, para minha surpresa, 2 do MDB, estão assinando esse pedido, esse absurdo pedido de impeachment do ministro Flávio Dino. Minha pergunta, minha pedido de reflexão a céu aberto, né, para você a gente está tendo ainda um processo de disputas no interior da Frente Ampla, como sempre acontece, ou a gente já tem sinais de esgarçamento e a chamada direita tradicional dá sinais que pode voltar a compor com a extrema-direita, como aconteceu, por exemplo, em 2018 e ao longo de parte do governo Bolsonaro? A minha observação, Mauro, obviamente, né, isso aí a gente vai ter que analisar no curso dos acontecimentos. Mas a minha observação é que são pontuais, que esse esgarçamento ele se dá em torno de alguns temas, né? Temas sensíveis, que nós já sabíamos que teríamos. A Frente Ampla ela afastou o que há de pior, né? Para formar uma base, né, consolidada. Evidentemente, teve que abrir a coalizão estrutural do governo, né? Cargos, né? E quando você rompe, você devolve cargos. Isso não está em tela, está se tomando posse ainda, né? Então, obviamente, há uma coalizão estruturada com participação do governo, não é nada relacionado a malversação ou a dinheiro, é cargo do governo, é verdade, né? Para conter a impossibilidade de governar, né, o governo Lula abre possibilidade de participação de partidos e personalidades que não tinham apoiado. Isso é um processo de coparticipação para garantir governabilidade. E isso está mantido. Isso está mantido. Em relação a temas, por exemplo, o conflito do Oriente Médio não é de hoje que nós temos diferenças internas nos partidos. É algo transversal, né? É milenar, né? Do ponto de vista das Nações Unidas, tem 76 anos de massacre contra o povo palestino, de descumprimento do que foi acordado da criação dos 2 estados, e nós estamos vivendo isso, né? Eu tive a honra, eu fui uma jovem sindicalista, depois que saí do movimento estudantil, realizou-se ainda na ditadura o primeiro Encontro Nacional das Classes Trabalhadoras, né? E lá, eu era uma menina, apareci na mídia porque era muito jovem, fazendo a mídia que tinha na época, né? de esquerda. E a ULP me procurou para eu ser a oradora em nome da ULP, para defender o direito dos palestinos. Você imagine, isso foi lá em 1981, né? Então, em 81, antes, nós acompanhamos, e logo depois o massacre de Sabra e Shatila. Então, é uma saga, esse povo, ele resiste heroicamente. Heroicamente. E nós não estamos falando aqui de sermos contra a existência do Estado de Israel, não, que diplomaticamente o Brasil concordou com isso.
é a formação dos 2 estados, é o respeito à autodeterminação dos povos, né? É o respeito à vida. E o que está acontecendo ali é inaceitável, inaceitável, né? Porque o Hamas, o conflito com o Hamas é uma coisa, massacre de civis é outra. Isso não pode continuar, né? Eu penso, portanto, que a pauta econômica é óbvio. Agora, os ruralistas acabaram de ter uma grande vitória com facilitações fiscais, facilitações de acesso a crédito, né? Então, é improvável que nós tenhamos uma pauta que entre em desacordo com o setor que exporta bastante e que o presidente Lula, na última reunião com os líderes e vice-líderes, disse: eu quero economia verde, eu quero hidrogênio verde, eu quero energia eólica, eu quero matriz limpa energética, mas enquanto isso, né, e eu quero exportar tecnologia, mas enquanto isso, nós temos que conviver com os 2 modelos. E esses 2 modelos envolvem exportar commodities. Envolve alimentar nosso povo e exportar commodities. Veja quantos Brasis nós temos, né? Então, eu penso que são pautas. Na pauta de costumes, aí é que a frente se esgarça. Nessa de costume, a frente ela vira fundo, né? E a gente volta para os 130 votos, 132 votos nos bons dias, que foi o que nós elegemos. Então, é essa instabilidade. Eu tenho dito aqui que é como uma bacia cheia de água que você tem que caminhar lentamente para que ela não derrame, né? É assim que eu me sinto todos os dias segurando esta bacia, né? Eventualmente espirra alguns pingos, né? Cai um pedacinho na borda, mas vamos levando. E dentro da frente tem os cabos de guerra, né? Tem os cabos de guerra e a gente tem que mobilizar o povo para puxar o cabo de guerra para o lado das mudanças, porque tem um setor que quer mudanças e tem um setor que não quer tantas assim. Então, se a sociedade não se mobiliza, e aí a extrema-direita dá lição, porque eles mobilizam o povo na rua, mesmo sem pauta, só para rezar para pneu, né? Ou dizer que aquela criatura é mito, mas eles se mobilizam, né? Não sei se vão continuar se mobilizando sem a estrutura do governo federal, mas eles têm poder de mobilização. Nós precisamos, para além dos estudantes, para além dos trabalhadores, no cruzamento de suas lutas específicas com as gerais, nós precisamos mobilizar a sociedade. E esse é um processo de ganhar confiança, de readquirir confiança, que esta mesma mídia do passado, a mídia corporativa, detonou a confiança nos setores democráticos quando, né, endossou processos ilegais, processos irregulares, né, eivados de vícios e mentiras, que agora caem um, por tabela. Alice, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Se você quiser fechar aí falando as pautas mais importantes agora até o final do ano, tem gente que está perguntando reforma administrativa, pode fazer aí uma última. Essa vai ser outra guerra. Vou dar uma dica para você, Alice, antes de você começar a perguntar, vou te dar uma oportunidade. Sim, querida. Quem está conduzindo essa entrevista, acabou de fazer a pergunta hoje, é a nossa aniversariante, Ana Prestes. Hoje, Ana! Hoje. Parabéns, minha querida. Obrigada, Alice. Muita sorte, muitas vitórias, muito êxito. Esta Ana Prestes é uma pessoa que nos ajuda muito em todos os aspectos a entender a política internacional, é uma especialista nesse assunto, e isso muito nos honra, traz da sua tradição familiar essa compreensão do mundo e da vida, e é essa juventude que muito há de colaborar com o nosso país. Parabéns, Ana, pelo seu dia. E no mais é dizer, a reforma administrativa, nós não vamos aceitar a PEC 32, vamos continuar lutando, resistindo. Eu sou uma das coordenadoras da Frente do Serviço Público, e, evidente, agora, por cima dos partidos, a frente do agronegócio está defendendo a reforma administrativa. Eu não sei por quê, não entendo. Evidentemente, nós vamos reagir. E há outras pautas importantes, além de aprovar a reforma tributária, se for fatiar sem prejuízo para o núcleo da reforma, que é a primeira modernização em 50 anos.
Ainda não é a reforma solidária, progressiva, que nós queremos, que o que não tem nada não pague nada, o que tem muito pague muito. Né? Então, não é essa ainda, mas é a possível. Então, nós vamos fazer esse monitoramento a semana que vem. E, evidentemente, acho que o grande desafio é garantir o êxito desse processo para que não haja retrocessos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Alice. Admiração sempre por ti. Vamos chamar mais. Isso. Parabéns. Guarde o bolo. Semana que vem. Tem que chegar antes em Brasília, domingo. Tem bolo da revista Fórum. O Rovai da Fórum faz aniversário. Que beleza. As atividades de segunda-feira aqui são punk. Eu sei. Ô, Alice, antes da gente encerrar, tem um superchat do Miyagi que a gente acabou não fazendo por conta da pauta que já estávamos debatendo aqui. Posso colocar antes de você sair? Claro. Dá tempo? Que dá. O Daniel Miyagi pergunta, com todo respeito, mas qual a diferença entre a segurança pública da Bahia, dos governos da esquerda, com os governos de direita da Bahia e governo ACM, Alice? Tem muitas, viu, Daniel? Primeiro que não tem SAVAK. Sabe o que é SAVAK? É do meu tempo. Uma vez eu fiquei toda azul, porque a polícia paramilitar de ACM pegava os estudantes que faziam pichações, né, e derramava a tinta na cabeça, botava para beber tinta, prendia, ficava dias, a família sem saber onde estava. Então, é um pouquinho diferente. Né? Nós também tivemos assassinatos que nunca foram esclarecidos. Então, o carlismo tem uma face perversa, obscura, que os contemporâneos conhecem, né? E que, infelizmente, está aí, né? Submetida e submergida né? Por aí. Né? O governo de Jerônimo nós precisamos realmente modernizar, nós precisamos ganhar as polícias para uma forma, né, mais humana, moderna. As câmeras já vão ser instaladas, teve um problema na licitação, lamentavelmente. Agora, parece que esse mês a coisa se resolve. Câmeras nas fardas, câmeras nas viaturas. Nós já temos um sistema público de reconhecimento facial, mas mudar as pessoas não se dá de uma maneira estanque. É um processo formativo. Né? A maior parte dos nossos efetivos da Polícia Militar é de negros, né? Contraditoriamente com o que tem ocorrido. Em Recife também eu li hoje, dessa mesma apreciação, que também lá a maior parte dos mortos são negros. E se você olhar no Brasil todo, sabe por quê? Porque a exclusão, a fome, o desemprego tem cor, né? Tem cor, tem raça, tem etnia, é isso. Então, não justifica, temos que enfrentar, reconhecer o problema, mas é bem diferente do carlismo. Bastante. Joia, obrigada, Alice. Tchau, tchau.